Abre em Mateus 24. O ensino de hoje vai ser pautado no Mateus 24 até o início do capítulo 25. Uma passagem que, como se diz, como fala aqui, um sermão profético, e é uma passagem muito importante, mas é interessante a gente entender do que ela se trata necessariamente. Porque hoje em dia a gente vê que, se a gente olha a primeira lance, a primeira vista, a gente acha que essa palavra se trata apenas de algo que vai acontecer no futuro, conforme fala Apocalipse. Mas a gente vê que não fala apenas disso. Ela fala disso em um determinado ponto, mas antes dela falar disso, ela fala sobre um juízo que é sobre Jerusalém. Então, ela fala necessariamente dessas duas coisas ao longo desse texto. Antes de a gente começar esse texto, é muito bom a gente entender, talvez, não sei se os irmãos saibam, mas se já souberem, existem 3 tipos de, como se diz, arrebatamento. 3 tipos de vinda de Jesus, que é a pré-tribulacionista, a mesotribulacionista e a pós-tribulacionista, que são termos que a pré fala que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, a meso no meio da grande tribulação e a pós no final da grande tribulação. O interessante é que necessariamente a Bíblia não deixa tão claro quando que vai acontecer esse evento, se é realmente no início, no meio ou no final. A gente sabe que Jesus vai voltar, a gente tem a clareza disso, mas ela não deixa tão claro referente a isso. Tanto que o termo pré-tribulacionista surgiu por volta de 1800 a 1900, mais ou menos. Então, antes não tinha esse termo, então necessariamente eles acreditavam de outra forma. E através da interpretação da Bíblia, acaba se conhecendo dessa forma até os dias atuais. Não que necessariamente não seja que talvez venha a ter um arrebatamento, a gente não sabe necessariamente. A gente sabe, igual eu falei, sobre a volta de Jesus, a gente sabe, conforme Paulo deixa claro, que a gente, num piscar de olhos, vai subir com Jesus, mas a gente necessariamente não sabe exatamente como que é isso, se é realmente como a gente imagina, como a gente fala sobre arrebatamento. E o interessante, os irmãos tiverem a Bíblia, abra lá rapidinho em Levítico, capítulo 11. Cada um de nós que somos cristãos, a gente tem que ter isso que fala aqui em Levítico 11, que não necessariamente tem a ver com Mateus 24, mas é muito importante o que fala, Levítico 11, 1 ao 7, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, e remoei entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remoem, ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remoe, mas não tem unhas fendidas, estes vos será imundo. E aqui vai falando, ao longo dos versículos, sobre quais animais aquelas pessoas poderiam comer naquele exato momento. O interessante é que não é necessariamente a questão do que a gente pode comer, mas aqui que fala interessante uma palavra muito específica, remoer. Aqui fala, remoer não, ruminar. Algumas palavras ruminar, outras palavras um pouco diferentes, mas a lógica acaba sendo a mesma. Esse dia atrás eu estava em casa, eu com minha esposa decidimos entender o porquê que eles não comiam a carne de porco e porquê que eles aboliam essa carne. Isso a gente vê, ali fala, porque uma das coisas é porque ele não rumina. Ruminar é um ato que a vaca, o cabrito e outros animais fazem, que é o ato de o animal nesse caso, come o capim, ele não mastiga, ele vai comendo, igual a vaca. A vaca ele vai comendo capim, vai comendo, aí chega um momento, ela deita no chão, e naquele momento ela começa a mastigar, começa a remoer aquele capim que ela comeu ao longo do dia. Então ela desce para o estômago esse capim, depois volta novamente, aí ela vai remoendo e vai comendo. Então essa é a lógica que cada um devemos ter diante da palavra de Deus, ruminar. Não é apenas a gente pegar, ler um livro qualquer, ler uma palavra qualquer e achar que a palavra está querendo dizer isso.
Ou seja, nós como cristãos devemos ser dessa forma, teremos que ruminar a palavra, temos que pegar, ler um versículo, ler uma palavra e entender o que esse versículo está dizendo, o que essa palavra, o que esse momento está refletindo. Porque toda palavra que está falando aqui é determinado em um evento específico. Então, eles escreveram com base no que eles estavam vivendo e não com base naquilo que eles tinham naquela época. Então, o exemplo de Mateus 24 é exatamente dessa forma. Conforme falei, existem os dois termos que falam sobre a vinda de Jesus, mas principalmente no começo de Mateus 24, retrata sobre muito um julgamento sobre Jerusalém, devido daquele momento. Então, esse ato de ruminar de Levítico, naquele momento eles tinham o ato de ruminar, que nesse caso Deus falava dos animais que eram impuros, porque Deus prisava pela santidade do que eles iriam comer, na identidade, que nesse caso Deus prezava pela comunhão com um povo, com o mesmo povo, porque naquele momento havia outros povos, como os egípcios, havia outros povos que eles tinham as práticas de comer as suas comidas de forma ao contrário daquilo que Deus queria do povo, ou seja, uma forma higiênica. Então, Deus prezava para comer então com outros tipos de comer, que não fosse então o porco, que era considerado então um animal imundo e também era considerado um animal que não ruminava, ou seja, ele comia tudo aquilo que vinha pela reta. Então provavelmente nesse ato dele comer, ele acabava contraindo muitas das vezes doenças, bactérias, e se o povo comesse também ia contrariar essas doenças. Então é importante a gente entender esse ato de ruminar, que é muito importante principalmente para a nossa vida espiritual. E aqui então começa o sermão profético, o princípio das dores. E aqui já começa: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo.